Bem-vindo à nossa série de devocionais sobre a Semana Santa. Hoje, na terça-feira, vamos tentar ver como é que foi a agenda de Jesus. No dia de hoje, Jesus teve uma agenda super preenchida. Fizemos de tudo e mais um pouco. Começamos por sair de Betânia para o Monte das Oliveiras. No caminho, encontramos aquela figueira que Jesus amaldiçoou ontem. Ela estava totalmente seca. Todos os discípulos ficaram espantados com aquela situação. Mas Jesus disse que é uma questão de fé. Tudo o que pedimos em oração, se tivermos fé, receberemos. Foi bom saber disso. Foi como se fosse uma motivação para continuarmos a orar. Depois fomos para o templo. Quando chegamos no templo, os líderes religiosos olharam para Jesus e os discípulos e cercaram eles. Jesus viu que era uma boa oportunidade para começar a contar algumas parábolas e transmitir alguns ensinamentos. Falou da parábola dos 2 filhos, falou da parábola do banquete, do casamento e dos lavradores. Depois disso, surgiram os discípulos dos fariseus e Herodes. Eles chegaram todos cheios de energia, prontos para tentarem Jesus. E falando sobre os impostos, perguntaram a Jesus se é lícito pagar impostos. Jesus logo pediu uma moeda. Ao pegar a moeda, o mestre perguntou de quem o cosqueiro se encontrava. Eles responderam que era de César. Então Jesus respondeu que eles deveriam dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. A pergunta que eu me coloco, qual será a imagem que nós temos em nós? Se é a imagem de Cristo, então devemos nos doar cada vez mais a esse Deus no qual nós pertencemos. Também surgiram os discípulos dos sacerdotes. Falaram sobre uma mulher que casou com 7 irmãos. O que aconteceu é que ela casou com um, infelizmente esse morreu. Teve que casar com outro, infelizmente morreu. Segundo a lei judaica, ela tinha que casar com todos para não ter filho com nenhum. Mas os 7 morreram e depois ela também morreu. A pergunta é, se existe ressurreição, depois disso, com qual deles ela deveria ficar? Jesus olhou para eles e disse que eles erravam muito por não conhecer Deus nem as Escrituras. Disse que a palavra é clara, dizendo que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus dos vivos e não um Deus dos mortos. E as pessoas, depois de morrerem e ressuscitarem, elas não casam nem dão-se em casamento. Eles eram teimosos, era um momento exato para eles mudarem de postura e aceitarem a repreensão, mas não o fizeram. Então Jesus se aproximou à caixa das ofertas e ficou a apreciar a forma como as pessoas ofertavam no templo. Neste momento surgiu uma mulher muito pobre mesmo. Ela tinha 2 moedas, não assim algo de grande valor, mas era tudo o que ela tinha. E ela colocou dentro da caixa das ofertas. Jesus olhou para ela e disse para os discípulos que era quem tinha ofertado mais naquele dia de todos que aí estavam. Os discípulos perguntaram, mas como é uma pobre mulher que ofereceu 2 moedas apenas? Disse que ela deu de coração, que ela do pouco tinha, deu tudo. Não deu para agradar a homens, mas confiava num Deus que era capaz de tudo, um Deus que merecia o melhor dela. Surgiram os fariseus e queriam tentar Jesus. Questionaram a ele qual dos 613 mandamentos que constituíam a lei de Moisés era o maior mandamento, era o mandamento mais importante. Jesus olhou para eles e disse que o maior mandamento era amar a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com tudo o que temos. E o segundo é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Eles viram que Jesus realmente tinha sabedoria e sabia do que estava falando. Mas mesmo assim eles não mudaram a sua postura, não se arrependeram dos seus pecados. O dia de terça-feira foi mesmo puxado. Mateus fez alguns apontamentos sobre as últimas parábolas. Jesus contou sobre a parábola das 10 virgens, a parábola do talento e das ovelhas e os bodes. Na parábola das 10 virgens, aprendemos que essas estamos sempre preparados para a vinda do noivo. Atenção que todas eram virgens, todas adormeceram. A diferença nota-se apenas na forma como cada uma estava preparada para receber o mestre. Quem conhece o noivo está sempre preparado. Quem não o conhece vive uma vida desleixada. Na parábola dos talentos, parece que tem uma injustiça, né? Parece que alguns receberam mais e outros menos. Parece que é aquela coisa que a vida é injusta. Mas o segredo é ser fiel num pouco, para que sobre o muito Deus possa nos colocar. Na última parábola, Jesus queria falar sobre o amor. Ao contar a parábola das ovelhas e dos bodes, Jesus queria falar da necessidade que nós temos de demonstrar o amor sobre aqueles que precisam. Que o amor que Ele quer é um amor prático e não um amor que se resume apenas em palavras. O amor que Jesus apresenta é um amor que não se diz, faz.